Seu corpo berra antes mesmo dos seus lábios falarem. Essa é uma frase muito interessante da autora desse livro aqui, olha. Como conversar com qualquer pessoa. Esse livro aqui é um clássico, ah, que é posterior ao do Carnegie, né? O Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é famosíssimo. Só que esse livro aqui, por ser mais recente, ela traz esse tema que o Carnegie trouxe de uma maneira mais aplicada aos tempos atuais, se assim podemos dizer, e com dicas mais práticas, vamos pensar assim, certo? E aí eu quero conversar um pouquinho com você sobre esse livro a respeito da importância das habilidades comunicativas para que você alcance os seus objetivos pessoais e profissionais. É fato que as pessoas que aprendem a se comunicar melhor, essas pessoas têm uma vantagem competitiva nos relacionamentos, nos negócios, na vida profissional, em vários aspectos existe sim uma vantagem competitiva para quem sabe se comunicar, sabe expressar as suas ideias da melhor maneira. E saber que esta expressão de ideias não passa só pelas palavras que saem da sua boca, mas também por toda a sua maneira de agir, por toda a sua maneira de se portar. Aqui nesse vídeo eu quero trazer 3 técnicas que ela apresenta e traz como maneiras de melhorar a sua habilidade comunicativa, assim, os primeiros passos mesmo, sabe? Que já mudam muito a maneira como você conversa com as pessoas no dia a dia, a maneira como você se comunica, seja diretamente com uma pessoa, ou seja, numa câmera, como eu estou fazendo agora, tudo certo? Então, veja só, ela é interessante que ela traz diversos estudos aqui no livro dela, estudos psicológicos, entre análises desse tipo, demonstrando ou corroborando as ideias dela, né? E é interessante que 2 pontos que ela traz aqui dizendo que, primeiro, no primeiro segundo ali em que 2 pessoas estão conversando, inúmeras, milhares de informações já foram trocadas, mesmo até que nenhuma palavra tenha sido dita. A maneira como você mexe a musculatura né, facial, a maneira como você gesticula, todos esses pontos já está transmitindo informação para a outra pessoa. É claro que aqui ela coloca um número fixo aqui dos estudos, mostrando a quantidade de informações. Não sei se são todas essas, se essa quantidade é alta, mas é fato que é verdade que nos primeiros contatos você já está transmitindo sim informações para a outra pessoa, para a pessoa com quem você conversa, certo? E outro ponto interessante, olha só. Ela diz que estudos mostram que as reações emocionais acontecem antes de o cérebro ter tempo de registrar o que as provoca. Ou seja, o cérebro ele primeiro sente aquela emoção e só depois ele consegue interpretar essa emoção. Portanto, aquilo que gera esse primeiro encontro com a pessoa é muito importante e a gente precisa sim prestar atenção, seja para que você consiga começar o seu negócio, transmitir, comunicar aquilo que você pensa, seja para apresentar algo, tudo o que você for fazer depende dessas habilidades comunicativas. E aí ela traz 3 técnicas. A primeira técnica é a do sorriso lento. Veja que todos nós sabemos que um sorriso, ele muda até mesmo o ar de uma conversa, né? É fato que isso acontece. Só que não é o sorriso de qualquer maneira. Ela ensina aqui que, olha que interessante, lá no livro do Carnegie, né, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, uma das dicas primordiais dele é o ato de sorrir devido à importância disso e o que isso traz, a leveza que isso traz para conversa e para a relação, certo? Só que aqui não é qualquer sorriso que ela demonsra, é o fato de atrasar por alguns instantes o sorriso. Por quê? Quando você imediatamente já vê alguém e já sorri, a pessoa também pode interpretar esse sorriso como falso. Ou seja, você nem sabe direito quem eu sou, o que eu vou te falar. Por que você já está rindo? Ou seja, o ato de atrasar o sorriso por uma fração de segundo, as pessoas sentem que aquele sorriso é destinado a ela. Tem relação
a presença dela. Então, quando você se encontra com alguém, quando você começa uma conversa com alguém, e aí aquele sorriso é atrasado por uma fração de segundo, e aí sim, um sorriso genuíno, sincero, é demonstrado, aquele sorriso se torna muito mais impactante. Então eu vou ler o trecho que ela apresenta isso, para você poder compreender melhor. Quando conhecer alguém, não abra um sorriso rápido e imediato, como se fosse para qualquer pessoa que entrasse no seu campo de visão. Em vez disso, olhe para o rosto da pessoa por um segundo, faça uma pausa. Absorva a personalidade dela. Aí sim, permita que um sorriso grande, caloroso e receptivo tome conta do seu rosto e transborde para os olhos. Então, adotar essa técnica, essa primeira técnica, pode abrir espaço para que uma boa relação, uma boa conversa comece a acontecer. O segundo ponto, agora saindo do sorriso e indo para os olhos, porque os olhos nos ajudam a parecer inteligente, perspicaz e também demonstrar interesse para com a outra pessoa. Olha que interessante, ela traz um estudo aqui também demonstrando que um grupo de cientistas escolheu ali aleatoriamente um grupo de voluntários para participar de uma pesquisa. E qual era a instrução? Metade dessas pessoas receberam uma instrução que era: você tem que olhar fixamente para a pessoa com quem você vai conversar agora durante uns 10 minutos, e você tem que até mesmo contar o número de piscadas que essa pessoa vai dar nesse período de tempo. O outro grupo que iria manter a conversa com esses que receberam a instrução, eles não receberam instrução nenhuma, certo? E aí deixaram essas pessoas conversando ao longo do tempo. Depois perguntaram para essas pessoas que não receberam instrução, dica, técnica absolutamente nenhuma, o que elas sentiram a partir dessa conversa. E olha o que elas disseram. Os participantes que não receberam orientação relataram um sentimento de respeito e afeto significativamente maior pelos colegas que estavam contando o número de piscadas e, portanto, sustentando o contato visual. Eles não sabiam que os outros estariam contando as piscadas deles, mas eles perceberam aquele contato visual tão forte, tão direto, e aquilo fez com que elas se sentissem respeitadas, importantes naquela conversa. Ou seja, a pessoa do lado de lá está demonstrando total interesse por aquilo que eu estou falando. Eu sou importante para ela naquele instante. Então, a segunda técnica é essa, a técnica dos olhos fixos. Imagine que você não tenha permissão para tirar os olhos da outra pessoa. Mantenha o contato visual, mesmo após ela parar de falar. Quando precisar desviar os olhos, faça isso lentamente e com relutância. Cuidado para não exagerar, não ficar encarando a pessoa. Isso aqui tem que ser um processo leve. Por vezes você pode tirar o olhar, mas retornar esse olhar logo em seguida, percebe? Utilizando gradualmente também o sorriso a essa técnica dos olhos fixos, você começa a ganhar cada vez mais a confiança da outra pessoa com quem você está conversando, certo? Então, essa é a nossa segunda técnica. A terceira técnica que eu quero trazer para vocês é aquela chama de Olá, velho amigo. Olha que interessante. Nessa técnica aqui, é como se você quisesse começar a conversar com pessoas que você ainda não conhece ou que você tem pouquíssima intimidade. Geralmente, é natural uma reação de timidez ou uma reação assim, de não estar tão à vontade com uma pessoa que você ainda não conhece. Pensa que você precisa apresentar algo para alguém, apresentar para uma plateia desconhecida, ter uma conversa ali tete a tete como vendedor de alguma coisa para alguém, ou então iniciar um novo relacionamento. Tudo isso é complicado, gera ali uma reação inicial de timidez, certo? E essa técnica, qual que é o objetivo dela? É uma técnica de visualização. Que isso quer dizer? Quando você conversa com um velho amigo, ah, ali você fica todo natural, né? Você gesticula mais, seus braços ficam mais abertos, a palma da mão por vezes para cima. Você tem aquela sensação de calor, ou seja, um ambiente caloroso, sabe? Um ambiente acolhedor. Tudo isso é muito bom e gera todo aquele sentimento e aquela sensação de estar protegido, né? Estar numa conversa
boa. E aí, essa técnica de visualização é um truque mental que ela diz o seguinte: enxergue a pessoa com quem você vai conversar como um velho amigo. Alguém com quem você tinha um relacionamento maravilhoso anos atrás, mas com quem perdeu o contato. E agora você fez de tudo ou faz de tudo para retomar esta amizade. E aí esse encontro está acontecendo naquele momento. Não é um fingimento, não, não é isso. Você não vai chegar para a pessoa e já perguntando coisas como se você a conhecesse há muitos anos. Não, mas você visualiza isto na outra pessoa. Ao visualizar, isso desbloqueia alguns canais cerebrais que quebram essa timidez inicial e aí começa a haver um contato um pouquinho mais íntimo, um contato um pouquinho mais aberto nesse início de conversa, certo? Então, essas três técnicas nos ajudam muito a gerir a nossa comunicação e a mudar a maneira como nós conversamos e nos encontramos com as outras pessoas. E ter habilidades comunicativas é muito importante para que você construa o seu próprio negócio, que é disso principalmente que eu falo aqui, né? É, é fundamental para você conseguir transmitir as suas ideias e fazer com que as pessoas que estão do outro lado confiem naquilo que você está dizendo, não porque você é mentiroso, não, longe disso, mas que você consegue demonstrar a confiança naquilo que você pensa. Porque por vezes a gente pensa algo, a gente vive algo, mas a gente não consegue transmitir isso que a gente pensa e que a gente vive, a verdade que a gente vive. Então, essas técnicas iniciais aqui nos ajudam a tudo isso numa conversa e manter esse contato com as outras pessoas, certo? Se você então quer aprender ainda mais como construir um negócio próprio, o convite que eu faço é adquirir o meu e-book Guia Prático para Empreendedores Iniciantes. O link estará aqui na descrição desse vídeo e nesse guia eu ajudo a quem quer começar o próprio negócio a principalmente desbloquear os caminhos iniciais e ter as dicas certeiras para começar esse processo novo, mas que vai te autorrealizar. Tudo bem? Um grande abraço e até a próxima.